Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma videoaula começando. Bom, seguindo aí nossos estudos do Java 8, hoje a gente vai estar falando aí sobre os Methods Reference, tá bom? Para que você entenda esse conceito, é imprescindível que você saiba o que é uma expressão lambda. Então, caso você não saiba o que é uma expressão lambda, a gente tem uma aula aqui no canal, então você pode estar assistindo essa aula antes de seguir com essa daqui, tá bom? Vamos lá para a prática para ver como que funciona esses caras. Bom, já deixei uma massa de dados preparada aqui para a gente, tá? Para facilitar algumas coisas. Tem uma lista e aí eu estou fazendo a impressão de todos os itens dessa lista, imprimindo a descrição de cada to-do, tá bom? Estou usando o método forEach, talvez um método novo aí para vocês, um método que faz parte da interface iterable, tá? Ele é um método aí que surgiu no Java 8. Ele espera receber algo que implemente consumer. Tá? Consumer é uma interface funcional e a gente sabe que toda interface funcional a gente pode representá-la através de uma expressão lambda. Então, é isso que está sendo feito aqui. Ó. A gente passou uma expressão lambda para estar imprimindo a descrição de cada item. Pois bem, vamos seguir então aqui com o nosso estudo. Eu quero estar fazendo o seguinte, ó, eu quero estar marcando todos os itens dessa lista como feito. Tá? Então, eu quero que chama para cada to-do aqui o método feito, que simplesmente seta um booleano aí para o atributo feito. Bom, o que eu gostaria de mostrar para vocês aqui é que essa expressão lambda, que simplesmente chama um método, ela pode ser representada agora através de um method reference, que funciona desta forma, tá? Olha só como esse cara fica mais legível. Então, esse cara aqui, tá? Ele é um method reference, tá? Que representa um lambda, que representa uma interface funcional. É assim que as coisas funcionam, tá bom? Esse cara aqui, ele poderia ser representado da seguinte forma, ó, marcar como feito, tá? Poderia ser representado através de uma variável recebendo aí essa instrução. Esse cara também é a mesma coisa que a gente fazer isso daqui, ó, t.feito, tá? Então, aqui marca como feito lambda. Então, essa expressão lambda representa a mesma coisa que esse method reference, tá bom? Então, é uma forma mais legível aí da gente estar representando uma expressão lambda. Na aula anterior, o que a gente fez? A gente ordenou, tá, os itens da nossa lista aí pela descrição, tá? Para isso, a gente precisou fazer o quê? A gente precisou criar um comparator. Então, vamos criar esse comparator aqui, que chama o método comparing, tá? E passa uma expressão lambda para ele. Foi isso que a gente fez na aula passada. Agora, esse cara, tá? Ele pode ser representado também por quem? Por um method reference. Então, a gente pode fazer isso daqui, ó. Então, qual que é a ideia? Puxa, por baixo dos panos é a mesma coisa, só que a ideia é ficar mais legível. Ó, então, cria um comparador pela descrição. É mais legível a gente ler dessa forma do que através de uma expressão lambda. Outra coisa também que a gente pode estar fazendo aqui, tá? Já que a gente está fazendo ordenação, a gente pode estar combinando comparators. Tá? Então, aqui a gente agora vai ordenar pela prioridade e depois pela descrição. Como que a gente faz isso? Primeiro eu passo a prioridade aqui, tá? E aí eu tenho um cara que é o thenCompare. O thenCompare, eu passo um outro comparator para ele. E aí eu posso estar passando aqui a descrição. Bom, nesse caso aqui a gente está combinando dois comparadores. O primeiro, ele vai ordenar aqui pela prioridade. Em caso de empate, ele ordena aqui pela descrição. Legal? Bom, então essa é uma aplicação do Method Reference. Outra aplicação desse cara é da seguinte forma. Então, eu vou estar extraindo o to-do para cá. Vou estar apagando aqui para não confundir vocês, tá? Então, eu tenho aqui um to-do, tá bom? E o que a gente pode estar fazendo? A gente pode estar pegando esse to-do e chamar o método feito, tá? E aí, esse cara, ele vai estar inferindo para uma interface funcional. Qual interface que a gente pode estar inferindo aqui? A gente pode estar criando uma interface, tá? Então, vamos criar a nossa interface aqui, ó. Minha interface funcional, que tem um método olá. Bom, só para mostrar para vocês aqui. Então, minha interface funcional, interface, opa, não posso, é um nome reservado,
E aí, beleza, ele fez a inferência aqui para essa interface. Por que ele fez a inferência para essa interface? Porque é uma interface que só possui um único método, que não recebe parâmetro. Tá? Por quê? Porque feito não recebe parâmetro. Então, ele vai tentar inferir para um método que não recebe parâmetro. Se aqui recebesse um parâmetro, ó, ele já não ia dar certo. Por quê? Porque ele não conseguiu fazer o match desses caras. Tá? Então, lembre sempre que ele vai tentar fazer o match aí com a quantidade de parâmetros que tem um método que a gente está definindo na nossa interface. Bom, e aqui eu posso fazer o quê? Eu posso chamar o método olá. O que vai estar acontecendo aqui? Se a gente imprimir aqui, ó, o to-do, descrição, tá? Opa, vamos colocar aqui, ó, só para ficar feito, tá? Bom, e aí vamos imprimir esse cara aqui depois. Qual que é a ideia? Aqui eu quero que ele imprime o feito antes da invocação do método e depois da invocação do método. Era isso, ó. Agora ele vai estar mudando o estado do meu objeto, tá bom? Então, esse cara aqui, esse method reference que a gente fez, é diferente da gente fazer isso daqui, tá? Ó, é diferente, tá bom? Esse cara aqui, ele infere para quem? Para um consumer. Tá? Consumidor. Por que ele infere para um consumer? Porque aqui a gente está referenciando a classe, então ele não sabe em qual objeto que ele tem que invocar esse cara. Tá? Se a gente fosse invocar esse método por um objeto, a gente teria que passar o consumidor.accept e o objeto que eu quero estar invocando. Tá bom? Então, entenda essa diferença. Aqui eu estou invocando num objeto específico e aqui eu estou definindo isso na classe. Bom, legal. Uma outra aplicabilidade que a gente tem aí dos method reference é através do construtor. Então, o que a gente pode estar fazendo? Ó, vamos apagar esse cara, tá? Vamos apagar aqui. E aí eu tenho uma classe contato aqui, ó, que não recebe nenhum parâmetro. Então, o que eu vou estar fazendo? Ó, eu vou estar criando um contato, tá? Olha agora, ó, isso daqui é um cara que pode ser chamado também de constructor reference, tá? Ele é um method reference, tá? Ele vai traduzir isso para uma interface funcional, e aí é uma interface funcional que, dado a invocação de um construtor, eu devolvo um contato. Para isso, a gente tem uma interface nova aí no Java 8 que atende esse cara, que é a supplier. Tá? A supplier é exatamente algo desse tipo. Vou colocar assim, ó, fábrica de contato. Porque é como se fosse uma factory para a gente. Tá? Então, a supplier é uma interface funcional que tem um método get, que devolve um tipo. Tá? Então, dado o tipo aqui, a hora que eu chamo esse cara, tá? Ele vai estar invocando quem? Ele vai estar invocando o construtor aí de contato. Por isso, tá, que eu coloquei uma mensagem aqui, ó, criando o contato, para vocês verificarem que ele está invocando realmente o construtor desse objeto. Tá? Ó, então, chamamos aqui, ele chamou o construtor e devolveu esse cara. Tá? Bom, o que poderia acontecer aqui? Eu poderia adicionar um atributo, né? Poderia adicionar o nome do contato, tá? E passar esse cara aqui no meu construtor, tá? Então, vamos colocar aqui. Legal. E um get. E aí, agora, ele vai estar dando erro. Por quê? Porque agora a gente precisa de uma interface, tá? Que receba um parâmetro do tipo string. Para isso, a gente pode usar a function. A function a gente já viu na aula anterior. Tá? Então, a function, ela dada um tipo, ela devolve outro. No caso aqui, dado uma string, né? Dado uma string, tá? Ele vai devolver quem? Um contato. Então, é isso que está acontecendo. Só que agora, não é o método get. Tá? A function, ela não tem um método get. Ela tem um método apply. Então, dado um tipo T, ela retorna um tipo R. Então, o que a gente vai estar fazendo aqui? A gente vai dar um apply, tá? Passar um nome aqui do contato, vou colocar Roberto, e aí ele vai estar devolvendo o quê? Vai estar devolvendo o contato para a gente, tá bom? Vamos esperar executar aí, ó. E aí, criando um contato. Opa, deixa eu imprimir aqui, ó, só para ficar mais legível, que aí ele setou o nome
que a gente passou, que no caso é o Roberto. Tá? Vamos mandar executar aí, para ele imprimir para a gente. Então, imprimiu aqui o nome que a gente setou para ele. Bom, aí o que a gente pode estar querendo fazer? No caso... Vamos voltar aqui, ó. Eu vou voltar, tá? Vou dar um desfazer aqui, para voltar aqui, para voltar o nosso to-do. Ah, voltou o to-do. O to-do, ele recebe dois parâmetros. Como que a gente poderia, tá, utilizando esse cara, tá, poderia estar usando o constructor reference para construir um to-do? Então, ele recebe dois parâmetros e devolve um terceiro, que é o to-do. A gente poderia usar também a bfunction. Tá? A bfunction, ela recebe dois parâmetros. No caso aqui, a gente tem um inteiro, no caso um integer, e uma string. E ela devolve quem? Um to-do. Tá? Vamos colocar aqui, ó, fábrica de to-do. Olha que legal. E aí a gente pode usar esse cara aqui, ó, fábrica de to-do.apply, tá? Recebe dois parâmetros e devolve quem? E devolve o to-do aqui pra gente. E a gente pode imprimir aqui a descrição e pode imprimir aqui o isfeito. Vamos imprimir aqui, vamos ver se ele vai estar devolvendo então o estudar inglês, tá? O isfeito não, né? A gente poderia estar imprimindo quem aqui? Poderia estar imprimindo a prioridade, para garantir que ele setou os valores que a gente passou aqui para prioridade. Ó, maravilha. Tá bom? A princípio, pessoal, vocês podem não estar vendo muita utilidade em usar um method reference, tá bom? Esse tipo de coisa vai ficar muito mais visível quando a gente trabalhar com os collectors, tá? Quando a gente trabalhar com as strings e collectors, coisa que a gente vai ver nas próximas aulas. E aí vai ficar muito mais visível a utilidade e o poder dos method reference, tá bom? Bom, é isso daí. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Até a próxima. Abraço.